Começando o nosso podcast aqui da revista MS, o maior portal do estado de notícias, onde reúne aí entretenimento, tecnologia e empreendedorismo. Hoje eu estou recebendo aqui dois grandes players da parte de tecnologia e inteligência artificial, da Livix, pagamentos com inteligência artificial. E a principal dúvida que vem na minha cabeça quando eu penso isso, nossa, mas pagamento com inteligência artificial? Chegamos ao futuro? Então, eu estou aqui recebendo aqui o Rodrigo Barbosa e o Bruno de Andrade. Um prazer recebê-los em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Como está aí a experiência de trazer essa chuva agora no final de semana? Bom, tudo bem, Paulo? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, a gente veio para Campo Grande com uma grande expectativa de desenvolvimento, né, de trazer a Livix com toda a sua tecnologia para a região. Hoje nós operamos já em todo o território nacional. Já estamos com uma projeção internacional também para a América do Sul, por enquanto, né? Vou dizer por enquanto, porque é breve. E nós mapeamos aí como Campo Grande uma grande região a ser explorada, onde a gente poderia contribuir com o nosso sistema de pagamentos com inteligência artificial. E para isso nada mais é válido ou apresentar o grande fundador da Livix, né? Ele que foi o idealizador. Ele que pensou há alguns anos atrás, o que seria, talvez nem imaginava que seria a Livix hoje, né? Trabalhando com inteligência artificial na parte de pagamentos. Rodrigo Barbosa e Silva, né? Pós-doutor em Stanford, nos Estados Unidos, oriundo lá do nosso sul do Brasil, lá da região do Paraná, né? Mas hoje com escritórios em São Paulo, montando nossa base aqui também em Campo Grande, expandindo para todo o território nacional. Então, isso aí. Então, Rodrigo, é a primeira vez que eu estou te vendo aqui, já conheci o Bruno anteriormente, em algumas reuniões que a gente participou, mas eu queria então aproveitar todo esse espaço até para a gente poder falar da empresa, saber um pouco sobre a sua história, onde começa a história do Rodrigo. Bom, primeiramente queria deixar um abraço para você, Paulo, Bruno, obrigado, também todo mundo que está nos acompanhando agora. É sempre um prazer ter boas conversas, principalmente quando envolve futuro, tecnologia e tudo aquilo que nós podemos fazer com tecnologias realmente na vida das pessoas. Eu acho que isso é o que vai articulando a minha história, tanto enquanto cientista da computação, já falando qual que é a minha graduação na Universidade Estadual do Centro-Oeste, em Guarapuava, interior do Paraná, mestrado e doutorado em tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba, e tive 2 períodos em Stanford, na Califórnia, no Vale do Silício. O primeiro em 2016, no meu doutorado sanduíche na universidade, que é um período que você faz, enquanto faz doutorado no Brasil, você pode fazer um período também no exterior. Então, acabei fazendo em 2016 na Universidade de Stanford, no Vale do Silício, e voltei para lá depois do meu doutorado, isso foi em 2018 a 2020, para ser pós-doutorando na Universidade de Stanford. Então, acabei morando 2 anos e meio no Vale do Silício. E sempre, eu acho, as pessoas acabaram me identificando muito pelo período no Vale do Silício, mas isso é uma culminância acadêmica de uma história que começa lá na universidade. Então, acho que a primeira mensagem para você que está estudando ciência da computação é que vai dar certo no final se você se dedicar bastante. E tempo, né? Em tempo. Vou levar bastante paciência. Tempo para fazer tudo isso, paciência. Mas é um caminho gostoso pelo seguinte. Eu acho que nós todos vivemos numa sociedade, as pessoas se relacionam direto ou indiretamente, e hoje isso cada vez mais tem acontecido por meio de tecnologias digitais. Vamos colocar assim como tecnologias digitais aquilo que a gente está vendo na nossa tela, nos nossos computadores, em todos os aparelhos que nós estamos vendo hoje. Então, basicamente, nós estamos falando de tecnologia que parece uma coisa de outro mundo, e muita gente diz, nossa, inteligência artificial vai mudar tudo, meu emprego, o que vai acontecer? Na prática, nós estamos tornando mais fácil a relação entre as pessoas. Com certeza. Então, assim, eu acho muito positivo quando nós podemos, mesmo dentro do nosso país hoje, ter as regiões trabalhando juntas, empresas que não estavam tão próximas geograficamente já podem começar a trabalhar próximo das bases locais, como nós estamos hoje em Campo Grande. Então, isso tudo oportunizado por meio de tecnologias.
E nesse ponto, assim, o nosso compromisso mesmo com a inteligência artificial e pagamentos, ele vem da realidade das empresas e realidade das pessoas, porque como quase todo tipo de tecnologia, você pode ser um usuário daquelas tecnologias, que é bem comum, e eu acho também isso vai atender muitas das situações, mas, entretanto, se você quer tecnologia trabalhando para você, no teu processo, tem que aprofundar um pouquinho mais. E eu acho que é isso que a Livix tem como principal característica hoje. Ela é uma empresa que é fundada por cientistas da computação. Os primeiros funcionários são cientistas da computação. Depois nós tivemos a alegria de trazer pessoas da engenharia da produção, como o Bruno, e outras áreas, mesmo administrativa, comercial e tudo mais. Mas o cerne da nossa empresa vem da produção de tecnologia. Então, nós mesmos sempre produzimos dentro de casa tudo aquilo que está na mão dos nossos clientes hoje. E como que iniciou a história? Bom, aí também, eu sempre digo, nós éramos uma startup antes do nome antes do nome ficar muito famoso. E por que não se chamava startup na época, lá por 2011, 2012, em Guarapuava, no interior do Paraná? Sempre dizia, naquela época, para tirar o vará, você pegava uma pasta vermelha com elástico, colocava um monte de papel e ia lá na fila, na prefeitura. Então, veja que a gente está falando de papel, indo e voltando, para você ter um alvará para começar a ter uma empresa. Mas ela nasce, sim, como uma característica de startup naquela época, porque vem da minha própria experiência. Eu estava fazendo mestrado, à época, em Curitiba, que fica a 240 quilômetros de Guarapuava, e via muitas coisas acontecendo lá. Curitiba tem uma história interessante, que foi a primeira cidade do país a adotar esse conceito de nós temos uma cidade smart, e à época ela usava um smart card, que era nada mais que aquele cartão com chip que hoje está no nosso bolso. Sim. Curitiba começou a usar isso em 1996. Então eu olhava, mais do que eu olhar, eu até estudava o assunto em Curitiba. Existia dissertação de mestrado publicado sobre o tema. Por exemplo, os funcionários da prefeitura de Curitiba já faziam pagamentos no comércio de Curitiba usando o crachá. Então, a época assim, era uma revolução, era uma novidade muito grande mesmo para a cidade de Curitiba. Naquela época de cheques ainda, né? Cheque. Tinha muito pagamento, é claro, ainda, a presença de nota em papel, dinheiro, então era uma economia baseada em papel ainda. E daí eu já olhava aquilo e dizia, nossa, poderia ter em Guarapuava. E por que a gente começou como startup? O primeiro programador da empresa, eu voltei para dentro da minha universidade, falar com o meu ex-orientador, e contratei, à época, o monitor da disciplina de programação. Que a gente falou o seguinte... Voltou nas raízes para poder achar um profissional. Então, assim, era na minha universidade, com o meu ex-orientador, buscando, na época, o melhor programador da turma. Tinha 19 anos, à época... E qual que era, assim, pessoas da computação sempre diziam, vamos aqui programar um smart card. E achando assim que é fácil, e o pessoal da computação vai dizer, não, é fácil, nós vamos fazer. Nós fizemos. Não foi fácil. Não foi fácil resolver os problemas. Para ter uma ideia, a primeira leva de cartões que nós importamos, veja bem. Isso Por que tiveram que importar? Porque a época não se produzia, como até hoje, a indústria de microchips, ela não é nacionalizada. Então, nós tivemos que fazer uma importação da Alemanha, convencendo o diretor do México, em viagens constantes a São Paulo, para nos trazer uma caixa de cartões da Alemanha, em que, e olha que coisa engraçada, a chave para abertura, porque existe uma chave lógica, que vamos chamar de chave criptográfica desses cartões, foi nos transmitidas por 2 canais, um por e-mail e outro por fax. Então, assim, era... Fax. Era isso que... isso que eu tô geração que nem conhece isso ainda. É interessantíssimo você pegar o início da história de uma empresa, porque, igual você falou, hoje eu também estou estudando programação, né? E existe, não só na programação, mas também na parte da comunicação, normalmente assim, inicia, e aí normalmente, não é fácil fazer. É fácil, depois que você inicia, que você começa a ver os problemas para sanar, que são vários, aí você vai achando soluções, claro, né? Mas lá no início tinha que importar toda a questão, fazer toda uma logística, né, para conseguir desenvolver esse produto. Mas e aí? Sim. Bom, na época, então, nós estávamos construindo uma empresa que se chama uma bandeira regional. Era a Livicard, na época.
E até tem quando alguém do sotaque paranaense fala Livecard, parece que tem uns 3 E's lá no final, né? Mas era LIV. Era LIV que nós... Então, até hoje ainda, nós somos uma bandeira regional, interior do Paraná, interior de Santa Catarina. O que quer dizer isso? Que a gente tem a própria rede de comerciantes que transacionam os nossos cartões. Mas eu acho que então teve esse período ali, o início da empresa, que ela se constitui mesmo na cidade de Guarapuava, onde a própria universidade, não diretamente, mas através dos estudantes, assim, os talentos formados, acabou oportunizando a existência de uma empresa de alta tecnologia já bem cedo no interior do Paraná. Mas tem 2 períodos na vida da empresa. Eu acho assim, o divisor de águas são os 2 anos que eu moro no Vale do Silício, a partir de 2018 a 2020. Eu acabei meu período lá na pandemia. Então, voltei para o Brasil quando estávamos aqui com a outra pandemia. Mas quando você começa a conviver no Vale do Silício, com os grupos, conviver na universidade com Stanford, com pessoas brilhantes em volta a todo momento, eu acho que a primeira sensação é admiração, mas a segunda, você começa a ter confiança naquilo que está fazendo. Com certeza. Porque eu disse, olha, tem uma coisa grande aqui. Tem uma coisa grande, eu considero assim, você estar bem situado hoje, Paraná, Santa Catarina, interior da maior parte dos estados do Brasil, hoje quer dizer que você tem um negócio já muito sólido, com histórico. Entretanto, o Brasil é muito grande. E o que eu aprendi na Califórnia? Que o Brasil é referência no mundo em pagamentos, em tecnologia. Eu tenho um amigo que mora em Londres que ele passa um apertado até hoje que para pagar a mensalidade da escola tem que ser via cheque lá na Europa, entendeu? E aí ele fala, é muito complicado. Até hoje nos Estados Unidos ainda cheque, e assim, eu pagava o aluguel, por exemplo. Eu fazia um cheque e deixava na caixa de correio na frente do meu apartamento, que chegava a dona do apartamento coletando os cheques. Nossa. O cartão com a aproximação nos Estados Unidos só entrou nos Estados Unidos por causa da pandemia. Porque senão o pessoal ia continuar ou com cartão de inserção, que eles ainda não... é um processo mais lento de tecnologia em relação ao nosso. Mas então teve esse divisor de águas que eu acabei indo para fora, eu descobri quanta coisa boa nós tínhamos aqui dentro. E eu acho que isso foi bastante importante, porque quando eu voltei para o Brasil, já aquela cabeça, nacionalizar e internacionalizar a operação. E também qual uma outra característica do Brasil que não tem lugar nenhum no mundo. Novamente, nós temos talento enorme, então nós temos universidades que estão formando pessoas incríveis, profissionais hoje no mercado que estão produzindo muito. Nós temos uma economia que é uma das líderes mundiais. Os americanos sempre falam, os brasileiros não notam, mas nós somos a 2ª maior economia das Américas. As pessoas, assim, quase intuitivamente falam, não, mas é o Canadá, só que não é o Brasil. A maior economia é do hemisfério sul e um país que quase todo mundo precisa... Estrategicamente localizado, né? Todo mundo, um país que não tem problemas. Então, comecei a valorizar muito mais até do que eu valorizava antes de ir, mas eu descobri realmente o potencial daquilo que nós estávamos fazendo no Brasil e, principalmente, nos colocando, olha, nós não somos uma empresa que por mais, como sempre digo, é muito interessante e muito forte, mas nós somos uma empresa nacional. Então, vem esse projeto de nacionalização a partir da minha volta para o Brasil, final de 2020, início do ano 2021, e daí que surge a Livix no formato que ela está hoje mesmo, uma empresa com ambições globais. Então, é isso que nós estamos fazendo. E a história do Bruno dentro da Livix, onde começa? A minha história, te conhece já faz quase uns 30 anos, né? Nós conhecemos, nós somos amigos desde da época de escola, né? E eu fui para um outro segmento e eu digo que eu me preparei durante um certo período para mim poder estar na Livix hoje, né? Por quê? Porque a Livix precisava de alguém que tivesse um comercial legal, pudesse chegar em qualquer parte. Vamos pensar hoje nacional, porque internacional quem faz hoje é o Rodrigo, faz muito bem, né? Mas dar um apoio de grande abrangência na parte nacional. Se virar, levar, apresentar. Eu não digo vender. Não, a gente não vende. A gente leva soluções. Então, qual que eu tô...
qual que é a tua dificuldade? É pagamentos? Deixa eu te apresentar a Livix. Aí você vai conhecer que a tua dificuldade já foi curada pela Livix. Com todo esse conhecimento que ela traz exterior, lá dos Estados Unidos, da Europa, e modelada para o nosso Brasil. Mas isso não fica só aqui. Então eu fiquei alguns anos trabalhando como engenheiro de produção, fui professor de universidade, curso de engenharia de produção, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia civil. Tive uma passagem pela medicina também, consegui formar alguns médicos, né? Então eu digo que assim, que eu consegui me moldar para ser um comercial em qualquer parte do Brasil hoje, uma pessoa que saiba se comunicar e saiba o que você precisa, né? Onde você precisa chegar. E nessa política de expansão, o Rodrigo me chamou para poder fazer uma conversa e me deu um desafio. Falou, precisa de alguém, temos te acompanhado há bastante tempo, é nosso amigo, temos grande confiança em você, e temos o desafio de levar o comercial da Livix aí para fora de Guarapuava. Falei, que bacana. Falei, onde é que vai ser a região? Falou, região Brasil. Falei, opa. Vou viajar bastante. No começo eu dou um frio na barriga, sinceramente, frio na barriga. Mas quando que a gente vai começar? Quando que a gente começa? E daí eu falei assim, vamos, nós topamos o desafio. Acertamos, falei, começamos quando? Já. Foi de imediato. Né? Eu me desliguei da empresa que eu estava, cheguei lá para a minha empresa, falei, obrigado por tudo e estou indo... Hoje, assim, a oportunidade passou, que nem diz lá na nossa região, o cavalo passa encilhado, monta nele e aproveita. Né? Então, montei num cavalo. E estamos indo fazendo grandes negócios, né? O Rodrigo me direcionou alguma coisa, agora nós sentamos, fizemos planejamento de expansão para a isso foi setembro, outubro do ano passado, né? Eu entrei na Livix o ano passado, no mês 8, e mês 9 nós já sentamos, já fizemos um planejamento de expansão, para onde é que nós íamos, e traçamos essa região como parte estratégica. E eu falei, então eu vou, não adianta a gente ir por internet, nada, eu vou pessoalmente conhecer a região. Eu conheço vários empresários que estão vendo no Centro-Oeste, e mais especificamente em Campo Grande, uma grande região de mudanças e de boom, tanto para negócios. Mas eu queria saber a opinião de vocês, particularmente, o porquê Campo Grande. E também aproveitar e saber onde que a Livix já está atuando e se vocês já pretendem abrir mais leques ainda. Vamos lá, quando a gente faz o nosso posicionamento, falei, vamos levar para onde tem um pouco, talvez, de dificuldade de acesso, mas a gente escuta que é muito bom. Eu conheci a região de Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul, já tinha vindo uma vez só para Campo Grande, vindo a passeio muito, muito rápido, não sabia que ela era grande, mas não tinha vivido na cidade. E daí hoje com a facilidade que tem lá da internet, você procura as informações, achou bacana. Quando é uma região agro, falei, bacana, nós atendemos agro também, temos empresas do agro que operam em São Paulo, operam uma coisa para cá também. Falei, vou conhecer a região, vou vim de férias, falei, mesmo de férias, a gente trabalha. Conhecer a região, e na minha visita que eu vim para a região, já fiz negócios aqui. Uma empresa de tecnologia. Na hora que eu apresentei, falou, nossa, faz todo sentido para mim por causa da flexibilidade que vocês têm da abrangência. Né? Falei, não é que nós operamos? Falei, onde você quiser, Brasil inteiro, pode ser? Já de começo? Falou, está perfeito para mim. Falei, então nosso produto é esse, né? Tá o nosso cartão bandeirado Mastercard, que nos dá uma abrangência nacional e internacional, e nesse cartão a gente tem inteligência artificial operando nele, né? Para tomada de decisões, para controle financeiro, para compras online, compras presenciais, o que você quiser. É o gestor que determina como é que ele vai poder gastar esse cartão. Ele é modelável à empresa. Modelado à empresa. Ele é modelado pré-pago, né? Então quer dizer que você, como gestor, tem o controle na palma da tua mão. Então, o dia na palma da mão é que é com o teu celular mesmo. Você baixa o nosso aplicativo ali para o celular. Sem burocracia, teu controle está todo 24 horas. Sim, e a principal diferença, gestor de conta. Você não vai conversar com 0800. Como que funciona? Quem fechou o negócio é o responsável por aquele cliente a vida inteira. Então, eu fechei aqui, todos os meus clientes têm o meu contato pessoal. É gestor de conta. É difícil isso, hein? É gestor de conta. Uma empresa dedicar tanto tempo, né, tanta atenção para o cliente. Porque a gente acredita na pessoalidade. Nada com a pessoalidade. Porque quando tudo está muito bom, é muito fácil fazer negócio. Mas e quando tem a dificuldade? E sempre vai ter, em qualquer negócio vai ter dificuldade. Quem que eu vou escolher é no 0800? Não. Vou ligar para o Bruno, vou ligar para o gestor financeiro, vou ligar para alguém, que essa pessoa rapidamente vai nos resolver o problema da gente. Como que vai precisar resolver.
Então a gente veio para cá, abrangemos, falei, vou visitar, tinha posicionamento que já era bacana, falei, a empresa, andei a empresa, vi que tinha bastante empresas, fechamos alguns negócios, voltei para o Paraná, apresentamos o relatório para a nossa parte de planejamento estratégico, falou, vamos fazer mais uma inserção lá, como é que vai? Vim a segunda vez, na segunda vez nós já ficamos associados à associação comercial, porque a gente, nossa parte que a gente gosta de chegar nas cidades, a primeira situação é conhecer a associação comercial, nossa parceira, nossa associada para tudo isso. Nossa parceira aqui também, hoje o próprio podcast da associação é gravado aqui, a revista MS está com eles desde o início também. E Bruno, qual foi a sua visão para o negócio em si? Negócios. Nós temos um produto de alta qualidade e aonde eu pude apresentar fez sentido para os empresários. Isso é bom. Então, assim, eu não me interesso a Livix. Deixa eu te apresentar. Talvez hoje não, mas daqui uma semana, 2 semanas, 1 mês, você vai lembrar. Quer dizer, eu tenho uma empresa que me fornece esse tipo de serviço. E ele vai lembrar da Livix. Então, chegando aqui, já fechamos mais alguns negócios. A gente atende grandes empresas da parte do agro, né, aqui da própria região. Temos empresas de tecnologia, temos do comércio, um auto center, qualquer tipo de segmento. Eu digo, a gente consegue atender uma empresa com um funcionário, com um cartão, até grandes empresas que a gente tem hoje no Brasil com 3.000, 4.000 funcionários atuando. A gente vê muito MEI, né, trabalhando com lojas. Vocês conseguem atender desde o grande empresário ao pequeno empresário, então? Se você pessoalmente quiser a Livix, eu consigo vender um cartão para você, ou implantar um sistema. Por quê? Você quer uma gestão financeira em tempo real? Você quer separar a tua conta pessoa física da tua conta pessoa jurídica? Ou melhor ainda, eu quero aprender a gerenciar o meu próprio dinheiro, como é que eu faço aqui? A gente consegue atender você também. Desde que eu sente com você, entenda o que a tua empresa precisa e te apresente a melhor proposta que nós podemos atender você. Operando em qualquer parte, qualquer tipo de segmento. Transportadoras, sucrocoleira, o pequeno empresário, o grande empresário, do que você imaginar. E onde que entra a inteligência artificial nisso? Eu acho que esse é um ponto hoje de compromisso da empresa de inteligência artificial. Porque é difícil você ver uma empresa quebrando paradigmas e entrando na tecnologia de uma forma tão forte assim, ainda mais quando se envolve dinheiro. Então, você está trazendo uma tecnologia para facilitar a vida do seu cliente totalmente, né? Assim, como eu disse, sempre incomodava um pouco, normalmente, as pessoas experimentarem um pouco a inteligência artificial e elas pararem naquela interface lá do ChatGPT. Sendo bem direto, normalmente as pessoas... eu acho que isso é sempre um início. É um início você começar com as ferramentas populares e você começa a fazer algum tipo de análise e diz, olha, existe algum tipo de ferramenta aí online que poderia me ajudar aqui no que eu faço no meu dia a dia. Mas, na prática, mesmo você tendo plataformas hoje na internet que fazem algum tipo de análise para você, você continua lá com o teu Excel, com o teu sistema, o ERP da tua empresa, o teu TMS, lá no caso das transportadoras, o teu sistema de gerenciamento de estoque, que pode ser um outro tipo terceirizado. E você começa a ver o seguinte, que as tuas dúvidas, na prática, estão lá nos teus dados, lá nos teus bancos de dados. E mais uma coisa interessante, não importa o tamanho da empresa, isso a gente vê empresas com atuação internacional, exportando, com um alto grau de compliance, você vai ver, elas têm 3 ou 4 diferentes sistemas. Então, daí a gente começa a olhar. Esses dados não se conversam. Então, você vai lá, o gestor financeiro ele tem uma planilha em que ele começa a coletar dados de todos esses sistemas para ter uma visão integrada da empresa. Daí, aqui nós vemos uma aplicação, no início estava falando sobre a aplicação de inteligência artificial real, no dia a dia, aquilo que precisa. A primeira camada que nós fazemos de inteligência artificial é ligar os bancos de dados. Mas não é mudando o teu banco de dados, ou seja, você não vai mudar o teu ERP. Isso é irreal hoje pensar que uma empresa vai mudar o ERP. Na verdade, ele vai fazer uma junção, né? O que a gente chama uma camada orquestradora. Então, você coloca uma camada em cima de todos os sistemas, hoje são chamados de agentes. Eles se conversam, né? Sim. E você começa a trazer tudo isso para uma camada orquestradora. E aqui entra a primeira camada de inteligência artificial.
a gente coloca uma LLM, os modelos de linguagem, mas isso em servidor local mesmo. Você não vai enviar seus dados para a internet. Toda a segurança, né? Sim, sim, porque eu acho que tem muitos dados estratégicos das empresas que a gente acaba todo dia processando no serviço. Então, a primeira barreira de segurança ali é que isso seja num ambiente controlado, teu e local. Então, a gente começa a fazer toda a interpretação de dados nessa primeira camada. Existe uma segunda camada que é analítica, ou seja, os próprios especialistas de negócio, o teu departamento financeiro, em alguns casos, muitas vezes o teu controlador interno vai fazer, e nós temos casos até de chefe de oficina fazendo a análise de dados em cima da nossa plataforma. Entrando a terceira camada, que é novamente uma LLM, que é uma interface de conversação. Então, o que a gente acaba fazendo é o seguinte, a gente dá uma base de inteligência artificial para os dados da empresa, o cartão entra como um instrumento de captura de dados, a gente faz a integração dos bancos de dados diferentes da empresa. Uma segunda camada, que é a camada de inteligência de negócios, é personalizada mesmo, porque é o seu departamento, é o proprietário da empresa que sabe o que ele quer buscar daqueles dados. E a terceira camada, que é a facilidade, novamente, inteligência artificial. Então, nós vamos construindo, assim, de uma maneira muito sólida, um prédio de inteligência artificial dentro das empresas, e o cartão se torna um coletor de dados para todo esse sistema de inteligência mesmo empresarial. E vocês passam algum tipo de treinamento até para essas empresas poderem trabalhar com esses dados? Sim, sim. Eu acho que isso, o primeiro ponto é sempre... São dados importantes, né? A gente não manda cartão pelo correio, então não vai chegar. É claro, ótimo slogan, inclusive. A gente não vai chegar o cartão no correio e na tua casa, você vai ligar no 0800 para desbloquear. Vai ter alguém da nossa empresa entregando isso na tua empresa. Você me perguntar, mas as empresas muito grandes, e quando contrata a gente, tem cartão reserva lá que teu funcionário vai poder pegar o cartão naquele momento, fazer uma leitura e já fazer vincular o sistema. Mas realmente, como diz, existe todo um processo mesmo de pessoalidade, então é um atendimento pessoal com gerente de contas e time técnico também. E a segunda camada que eu falei ali do nosso suporte à inteligência artificial é a área de negócios. Então a gente coloca um gestor de negócios mesmo, de processos, junto com a equipe da empresa para montar essa parte analítica. E qual que é a facilidade nisso? Que normalmente toda empresa tem alguém lá que é muito curioso, que gosta de estudar os dados, mas ainda não tem as ferramentas tecnológicas para fazer todas as suas ideias acontecerem. Então, nós somos hoje esse provedor de ferramenta tecnológica baseado mesmo nas transações financeiras para as empresas. E é por isso que a gente acaba respeitando o ritmo e os desejos de cada empresa. Daí a terceira camada que a gente fala de inteligência artificial nisso é que ninguém precisa virar programador. Então a gente coloca uma interface de conversação mesmo para que a pessoa consiga conversar com a sua camada de dados a partir dos pagamentos que são feitos via cartão. A gente vê que é uma empresa sólida, né, que já trabalha em outros estados e está abrindo agora seu leque. O Mato Grosso do Sul só tem que ganhar, né, com toda essa expertise e todo esse arcabouço que traz do próprio CEO da empresa. Um passarinho me contou aí, Rodrigo, que você estava numa feira internacional esses dias aí e era o único representante do setor de IA da América Latina. Isso, na verdade, eu estive em Buenos Aires discutindo no evento IA para a Prosperidade, que era Desenvolvimento Social e Econômico das Américas. É um evento promovido pelo Departamento de Estado norte-americano, com a DCN Global, que é uma empresa, inclusive, sediada na Europa, que promove discussões dos impactos de tecnologia no mundo todo. Então, para ter uma ideia, na próxima semana existirá um evento na Coreia do Sul e daqui 3 semanas na Índia, discutindo quais são os efeitos dessa tecnologia no dia a dia das empresas. E ali eu fui convidado não só para participar do evento, mas para palestrar sobre o que está acontecendo no Brasil, na área de pagamentos eletrônicos. Estão mostrando a experiência da Livix na área de inteligência artificial, pagamentos eletrônicos, como que
também nós estamos assim trabalhando pela inserção de pessoas e empresas no mercado de pagamentos, porque eu acho que isso que nós estamos falando normalmente, mas o que isso acontece no meu dia a dia? Temos que lembrar que há pouco tempo nada disso estava à disposição das pessoas. Com certeza. Eu tinha que, da mesma maneira que lá no início da empresa, a gente tinha que ir lá na fila da prefeitura, quase todo mundo tinha que ir na fila do banco para trocar os cheques. Hoje em dia quase ninguém vai mais no banco, só vai para resolver o problema. Nem esquece mais que tem... Mas isso foi uma feira com profissionais internacionais, onde a gente falou de todos os aspectos de inteligência artificial. E é por isso que eu digo, nós estamos assim olhando aqui, a gente está começando a olhar um pouquinho para cima da mesa o que vai ter inteligência artificial no mundo. E é muito interessante isso, Rodrigo. Eu queria até sair um pouco da mesa dos negócios e saber um pouco da sua opinião pessoal, assim, para onde que a gente vai com essa lance de inteligência artificial? Tanto para pagamento, né, recebimento, que hoje facilita a vida, mas para outros lugares, assim, o que você está vendo de perspectiva? Olha, tem uma antiga promessa da tecnologia da computação que nós iríamos trabalhar menos. Até agora não deu certo, sabe? Essa promessa não aconteceu. A preocupação que eu tenho é dar bom dia para o ChatGPT todos os dias para ele não ficar bravo comigo. Mas o que acontece é o seguinte, assim, isso são números mesmo. As pessoas trabalho muito mais hoje, né? Você está ligado 24 horas. Acelera o processo, né? Então isso pode até levar um processo de cansaço, que eu acho que as pessoas têm que ficar alertas para isso, mas existem outras situações também que eu acho que nós temos que olhar, nós temos que investir em tudo aquilo que é bom. Nós começamos a ver uma integração muito forte mesmo, a ponto de... quando a gente fala assim de ameaça ao trabalho, ao emprego, mas o trabalho é global hoje. Então, tem essa situação que você é demandado muito mais, mas você pode escolher hoje, inclusive em que país você quer trabalhar. Você consegue receber pagamentos, fazer pagamentos no exterior. E um pouquinho de visão futura, eu quero centralizar um pouco no Brasil, mais ou menos, e o Brasil com isso. Porque a gente acaba vendo muito, assim, na mídia, coloca muito essa discussão, os Estados Unidos e a China estão disputando o mercado de inteligência artificial. É verdade. Mas o Brasil está bem à frente em questão de pagamentos, né? Muito, mas não em quase todas as áreas, novamente, pelo talento que o Brasil tem. Porque as nossas universidades formam gente... muitas pessoas assim excepcionais, no sentido assim que tem uma formação sólida. Hoje está muito mais acessível o ensino superior, uma projeção de carreira do que era 10 anos atrás. Isso é fato hoje no país. Então nós temos um pool de talentos enorme para a inteligência artificial em todas as áreas, desde a produção de energia para a inteligência artificial. Nenhum país vai ter tantas fontes diversas para a produção de tecnologia como o Brasil tem, quanto profissionais. E realmente, assim, eu acho que o Brasil está atrás da corrida econômica da inteligência artificial, isso também nós temos que reconhecer. Isso um mercado investidor no Brasil também hoje é crescente. Nós também temos que lembrar que muitos empresários do agro começam efetivamente agora a olhar para negócio de base tecnológica, para startups, criando centros tecnológicos, participando de iniciativas de empreendedorismo e inovação. Isso é muito importante também. E nós podemos estar um pouquinho atrás ainda da corrida econômica, mas a corrida de talentos nós estamos na frente. Então, mesmo quando nós estamos falando hoje de Estados Unidos e China competindo, normalmente eles estão procurando funcionários no Brasil. Com certeza. Isso é uma coisa muito importante. Mas o que ninguém vai tirar do Brasil? Eu acho que assim, a própria característica de um país amistoso, existe simpatia entre as regiões, que a gente vê em outros países do mundo, tem estados que muitas vezes brigam realmente assim, por divisões muito claras, que dá para ver. Então, existe integração muito forte do mesmo país. As regras no Brasil são as mesmas no país inteiro. Isso também facilita bastante. Então, o sistema de pagamentos no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte segue as mesmas regras. Isso no Brasil também tem um trabalho muito grande do Banco Central nisso, em manter essa unidade mesmo de regras e práticas no mercado. Mas o que a gente vai ver no futuro e o Brasil com isso? Eu sempre gosto desse conceito. Eu acho que nós teremos empresas globais no Brasil surgindo
nós estamos na iminência de ver empresas do interior, de regiões não metropolitanas, das capitais, como do centro Rio-São Paulo, cada vez mais se posicionando globalmente, porque uma coisa que ninguém tira do Brasil, os talentos que são formados aqui, o nosso mercado consumidor e a cultura nossa que é expansiva. E, assim, nós temos uma cultura muito boa mesmo de compartilhar aquilo que fazemos de bom. E eu acho que todo o pessoal que está hoje empreendendo no Brasil, eu tive essa epifania, essa visualização quando eu estava fora do Brasil, o quão grande era o que nós estávamos fazendo aqui. Muita gente que vai para fora realmente vê isso, né? Que normalmente você está aqui dentro, você não enxerga o tão grande é o Brasil. Sim. Então, importante ele é. Quando se afasta um pouco, você consegue ver isso. Então, uma coisa que eu falo para todo mundo que está hoje empreendendo na área de tecnologia, acredita no teu sonho e já saiba que ele é grande, vai dar bastante trabalho. Você vai dizer que é fácil, não é tão fácil, mas vai conseguir fazer. E Bruno, vamos falar de produto? Perfeito. Eu gostaria de saber quais são os principais produtos que a Livix tem hoje, que ela oferece, tanto vocês estão vindo para Campo Grande agora, né? Mas o carro-chefe, por exemplo, no Paraná. Vamos pensar assim, que eu falei para você que eu me preparei para entrar na Livix, né, por algum tempo. Me preparei durante 20 anos. Eu gerenciei frota de ônibus por 19 anos. E fui chefe de oficina por mais um ano, em uma concessionária internacional, que é a Mercedes. E aí a Livix começamos a desenvolver um sistema de gestão de frota. Que o nosso cartão é apenas um coletor de dados. Imagina você como gestor de frota saber em tempo real como é que está a saúde do teu caminhão. Pergunta hoje para qualquer gestor, não sei. 5 anos, qual que tem que tirar um da operação? O cara tem 1000 caminhões rodando no Brasil. Se eu para fora do portão, caminhão parado não traz dinheiro. Como é que está operando esse caminhão fora? Consumo de óleo, consumo de graxa, pneu, peças, avarias. Não sei. Quem sabe é meu motorista. Então já está errado. Já. O motorista ele é só o condutor, você tem que saber. E a Livix está desenvolvendo esse projeto em uma grande transportadora hoje, no Brasil, com um sistema de gestão de frota. Quando eu abandonei minha antiga empresa, eu trabalhava com engenharia de manutenção. Análise espectrométrica de óleo, de graxa. Sabe o custo na terceira casa, nos milésimos? 0,001 de lucro ou de corte de custo? É isso que a gente está desenvolvendo hoje na Livix. Eu sabia em tempo real, utilizando nossos cartões de coleta de dados, coleta de informações, onde o teu motorista do teu caminhão precisa fazer uma troca de óleo. Perfeito. Para no posto, onde é autorizado, vai trocar de óleo, tira a nota fiscal, captura a nota fiscal com o nosso aplicativo, o gestor sabe lá, em tempo real, óleo, a marca, o modelo, se está dentro da especificação ou não. Nosso sistema de inteligência artificial começa a fazer uma projeção futura dessa vida, desse óleo. A cada quanto tempo ele está consumindo óleo, lógico, para ter inteligência artificial tem que ter dados. Eu tenho que ter coleta de dados. Então demora um processo a ser implantado por isso. Mas só para você ter essa perspectiva inicial já é muito importante para o dono ali da frota. Então, né? Daqui a 12 meses tu começou a ter dados. Lógico que antes disso a gente tem relatório, entrega relatórios para certinho, tem acompanhamento, tudo que precisa a gente tem suporte. Mas ele é saber se compensa eu abastecer meu caminhão aqui, ou com o tanque cheio, abastecer ou trocar de óleo lá no destino, se eu tenho um descaminho de combustível, se eu tenho um combustível adulterado nesse meio do caminho, se eu compensa eu abastecer na minha base, perder uma tonelada e pôr mais 1.000 litros no meu tanque de combustível e voltar. Tudo isso para quê? Não é nós que vamos tomar a decisão. Nós vamos dar dados e condições para o tomador de decisão ter argumentos e dados e relatórios de custo, de quanto custa para isso e para ele. Esse é o nosso produto que está vindo hoje sendo desenvolvido de carro-chefe, né? É um pequeno spoiler de como que está acontecendo. E um produto muito bom, porque hoje para você, se você tem um controle, por exemplo, vocês que trabalham na própria empresa com o marketing de vocês hoje têm um controle do custo por clique numa campanha. Sim. Imagina você ter o custo de uma viagem, de acompanhamento, de quanto o cara está pisando, por exemplo, no acelerador do caminhão, não é? Isso, então assim, não é um sistema de rastreamento veicular, mas é como se fosse, mas financeiro. Sim. Tudo que envolve financeiro, desde uma arruela comprada numa rodovia, se custou 20 centavos, 15 centavos, porque comprou, você compensa eu ter um kit de filtro debaixo do banco lá do meu caminhão e treinar o motorista para ele trocar. Porque qual que é a pior dor de um transportador hoje? Não é o caminhão quebrar.
é a carga não chegar no momento certo, na hora certa. A multa, o prejuízo. Às vezes a corrida não compensa. Não compensa. Então, assim, se eu estou projetando, se existe uma projeção, dados que me projecionaram, que o meu caminhão tem a projeção de quebrar daqui a 5.000 quilômetros, eu não vou deixar quebrar. Não é uma manutenção preventiva, uma corretiva. Corretiva é caríssima hoje. Mas uma preventiva é eu deixar, mas vamos pensar numa engenharia de manutenção? Qual que é a melhor peça, a melhor qualidade? A peça genuína é muito cara. Será que é cara? Quanto que ela vai se quebrar? Qual que é a peça fundamental? É a mesma coisa que se fosse fazer um exame todo ano no médico. Bateria completa de sangue, urina, tudo certinho, como é que você está? Eu sei que eu vou chegar no mês 12, eu vou chegar bem, porque ela tem outro exame para me fazer. Então, isso que a gente está trazendo hoje para Campo Grande, né? Para poder implantar, já temos alguma coisa em desenvolvimento desde o ano passado já, em São Paulo. Eu posso dizer, então, que um dos principais ativos de vocês é a gestão de dados e também a análise desses dados, né? Eu acho que só também, complementando, Bruno, assim, a gente gosta muito do termo gestão agnóstica de dados, que nós temos um case muito forte mesmo no mercado de transportes, mas, novamente, a mesma plataforma de IA, e aqui nós estamos falando de IA, é flexibilidade, é contexto. Nós estamos usando, por exemplo, para despesas corporativas de professores viajando para congressos, professores universitários. Então, engloba tudo. Engloba tudo. Hoje não, é o que eu falei para você, eu consigo atender qualquer tipo de empresa, nós senta e conversa o que você precisa. Isso é muito interessante. Então a gente tem aquela empresa assim, eu quero fornecer apenas um benefício para o meu colaborador. Tenho. Vale alimentação, vale refeição, benefícios de mobilidade, ajuda de custo. Somos credenciados ao PAT, ao Bacen, Receita Federal, que nos deixa uma instituição totalmente idônea. Atendemos a licitações em grandes órgãos públicos. Então, tudo que é legal, que a legislação nos permite fazer, é feito, né? Também trazemos buscando algumas dificuldades dos nossos clientes, onde um fechamento de mês. Pense você com 15 vendedores, viajando o Brasil inteiro, vendendo na parte do agro, e o Bruno chegando no teu escritório, dia 29, dia 30, 60, 70 cupomzinhos de alimentação, de hotel. Nossa. Fecha meu custo. Isso já não existe mais. 5h30 da tarde. Isso já não numa existe. sexta-feira. Isso já não existe mais. Nós temos nosso cartão corporativo para isso. Bandeira Mastercard, nacional e internacional. Faz a transação da moeda em tempo real. Eu quero fechar o custo do Bruno agora. Cara, não dá 30 segundos. Você entra na plataforma, você filtra a data que você quer. Tá ali o relatório. Está saindo uma atualização 2.0 turbo agora, né? Porcento de custo, já para fazer o custeio. Mas hoje ele te entrega uma apresentação por categorias de estabelecimentos, se é hotel, se é pedágio, se é padarias, mercados, açougues, diferente do que você seja, você filtra por ali, e eu consigo fazer a integração com o teu banco de dados. Então, trabalho que poderia levar talvez 2 dias, pensar que o RH teria que fechar uma semana para poder fechar os custos, já não existe mais. 15, 20 segundos, fecha por cartão, por como eu quiser, você consegue identificar como você achar mais interessante para a tua empresa, identifica, fecha o relatório, sei que o Bruno, uma viagem do Bruno lá comercial de 30 dias custou R$15 mil. Aonde ele gastou esse dinheiro? Eu sei tudo, em tempo real, nome fantasia, horário, e inclusive, você como gestor sabe o que o teu colaborador consumiu, porque o dinheiro é da sua empresa. Então ele faz a captura do cupom fiscal ou da nota fiscal via foto, com sistema de validação por inteligência artificial, onde vai ler seus dados, aquele cupom condiz com o estabelecimento que ele passou para poder fazer uma validação. E eu digo validação é no centavo, você não bater com o centavo de 1 centavo, ele não valida. Né? Ele consegue justificar onde que foi gasto isso, se foi um almoço comercial, um passeio, uma quebra, um bloqueio, perdi um avião, tive que dormir aqui nessa região, consegue justificar tudo, e o gestor sabe tudo em tempo real. Segurança, qualidade, transacionando numa das maiores bandeiras hoje que a gente tem, no nosso setor nacional, e sempre na modalidade pré-pago, onde você gasta o que foi determinado para você gastar. Tem um controle maior ainda. Maior ainda. Posso perder o cartão. Pelo aplicativo você bloqueia ele. Você pede um cartão novo, você tem um outro cartão para você fazer o teu suporte que você tem necessidade.
Isso é tudo em tempo real. Então, o que nós podemos hoje atender? Benefício para o teu colaborador, tranquilamente. Tudo que você pensar em benefícios que vai desonerar a tua folha de pagamento. Né? Quando você faz parte de um lucro real, você consegue ter até 4% de restituição do lado do imposto de renda. Isso é importante. Então, a empresa é do lucro real, consegue bonificar, melhorar a vida do teu trabalhador com benefício legalizado. Nada, controle legal. Nada por fora, com extrato, com nota fiscal, com nota muito certinho. Contador adora. Porque chega para ele pronto, é só ele anexar ali, pronto. Não precisa fazer mais nada. Nós temos nosso cartão corporativo com captura, com a parte de gestão comercial, tudo em tempo real. E o que está vindo, startando agora, trazendo novidade para Campo Grande também, né? Para estar colaborando com a gente nessa expansão, o nosso sistema de gestão de frota, né? Utilizando o nosso cartão apenas como uma ferramenta de captura de informações. E aí que eu falo para você, deixa nós apresentar para um gestor de frota, ver o que ele vai achar desse produto. Eu tenho alguém muito importante para apresentar para vocês, inclusive, mas isso vai ser em off depois, a gente conversa. Tá, eu acho que eu estava aqui anotando algumas coisas enquanto vocês estão falando, então, tipo, é impressionante, eu fico até impressionado com tudo isso. Vocês estão trazendo uma tecnologia de inovação, praticamente, para o Estado, né? Porque você tem um controle hoje de uma frota ou de benefícios para funcionário ou qualquer outra coisa, como às vezes nem pode ser uma frota, mas você tem o controle do seu colaborador em professores que fizeram algum tipo de feira, todo tipo de gasto. O empreendedor, ele sabe que lá no final, aquele 0, é importante. A terceira casa. É importante. É importante desde do pequeno ao grande empresário, porque, né, sangra do bolso dele e vai para algum outro lugar onde que a empresa pode investir, né? Uma coisa que nós sempre falamos também, muitas vezes, e a maior parte dos casos, as pessoas podem errar um pagamento e não é má fé que está envolvida. Normalmente os sistemas não estavam preparados. Então ele se torna até uma proteção para o trabalhador. Porque o que acontece? Você tem uma determinada verba que é para hotel e você vai pagar alimentação. Sim. Não, ali já vai bloquear automaticamente e não vai colocar em risco nenhum, por exemplo, a própria viagem, a prestação de contas do trabalhador. Então, isso também acaba sendo uma ferramenta mesmo que ajuda as pessoas a entenderem melhor quais são as regras daquele gasto corporativo, porque, novamente, é um dinheiro carimbado da empresa, com normalmente. Certeza. E sempre é um dinheiro carimbado da empresa e a maior parte dos colaboradores ele quer ver mesmo a empresa crescendo e progredindo. Acho que essa também é uma ferramenta muito importante hoje na perspectiva do trabalhador mesmo, para fazer aquilo que a ferramenta vai ajudá-lo a cumprir o objetivo principal do seu trabalho. Né? E não só isso, com o cartão da Livix você pode colocar no Apple Pay, no Google Pagamentos e ter total... ali de você ter na palma do celular do seu colaborador, claro. Institucional, no caso. Ele não precisa necessariamente estar com cartão físico. Isso, né? Exatamente. Então, hoje, assim, existe toda a flexibilidade mesmo para que a atividade da pessoa seja beneficiada. E como até o Bruno citou mesmo, assim, viagem para o exterior. Antigamente, você tinha que ir lá num cambista, lá no final do corredor, comprar, não sabia como fazer prestação de contas e tudo isso. Imagina, tudo já vem convertido, já vem tudo certinho ali no teu demonstrativo de qualquer viagem ao exterior hoje dos colaboradores. Então, assim, existem empresas hoje que são nossos clientes, que elas têm clientes no Paraguai, elas têm clientes na Argentina, semana passada entrou um cliente nosso entrando no Chile. E assim, é o mesmo sistema, ele tem que deslocar a equipe para lá do Brasil, ele está utilizando o mesmo sistema e o próprio colaborador, quando está lá, também já tem a certeza de que vem uma prestação de contas correta, que não vai precisar mais colocar o papelzinho no bolso e daí coloca novamente lá na pastinha e viaja e perde aquilo, chega, não recebe o reembolso. Então, isso também facilita bastante a vida do trabalhador que tá recebendo esses recursos, está, naquele momento, comandando o próprio recurso que vem da empresa. Né?
Um lado mais pensando no futuro, eu gostaria de fomentar com vocês sobre, não sei se vocês já ouviram falar da famosa RILA, Rota Bioceânica, que está chegando aqui, principalmente na parte central do estado, onde que vamos ligar aí, né, o Atlântico ao Pacífico, vindo de São Paulo até Iquique, no Chile. Vocês, nessa expansão, vindo para cá, vocês já pensaram nessa linha de que vocês estão nacionalizando, mas em breve estão internacionalizando também? A gente não tinha essa informação muito clara ainda, né? Quando nós resolvemos nosso projeto lá é de expansão, mas eu digo que tudo vem predestinado, né? No momento certo. Muito certo. Né? E quando a gente veio para cá, eu fiquei sabendo uma coisa lá dessa rota, falei, cara, a gente tem totalmente suporte para dar suporte para as empresas que precisam trabalhar nisso aí. Né? Que nem eu falei para você, hoje a nossa ideia é uma abrangência América do Sul, e já estamos aí construindo o nosso caminho na América do Sul. Então ela vem a somar. Eu digo assim, vai precisar de alguém que te dê suporte? A Livix está disponível. Perfeito. A gente precisa sentar com você, o que você precisa como gestor, que informação que você precisa controlar, né, que você vai operar, tranquilamente. Nós temos outros parceiros aqui que também realizam podcasts, que conversando ali no off, a gente já estava trocando uma ideia que seria interessante ter vocês, até para discutir outras áreas. A inteligência artificial, ela é ampla, né? A gente fala aí desde de criação de games até a parte de criação de textos, de prompts, que tem para várias áreas, né? E a agenda de vocês essa semana, vocês vão estar fazendo negócios aqui em Campo Grande? Essa semana a gente tirou aí exclusivo para ficar em Campo Grande, né? Nós vamos ter um evento aqui da nossa, vamos pensar sendo nosso, não é nosso marco zero, mas nossa entrada fisicamente aqui em Campo Grande vai ser na Associação Comercial, dia 5, né? É um evento que a gente, quando entrou, já fez a nossa associação e viu a força que tem a associação comercial, que ela é muito diferente do que a gente tem visto em outras regiões, né? Ela é muito ativa. E vamos fazer um evento aí com o almoço com o presidente, né? E vamos poder apresentar a Livix. Então, o CEO conseguiu achar, o Rodrigo, que é o fundador, conseguiu achar uma brecha na agenda e encaixar, né, essa vinda dele lá da Argentina para parar aqui e poder apresentar tudo que a Livix está trazendo para a região. Então, nós somos hoje a Associação Comercial, uma grande parceira nossa, muito forte, né? A gente vai estar, a ideia é trazer trazer o empresário para dentro da associação comercial, junto com a Livix, se ele quiser dentro da associação comercial, para fortalecer mais um produto, mais uma grande empresa de tecnologia. Já a agenda hoje já ficou cheia, já a agenda está até quarta, está cheia, né? Isso é muito bom. Nós temos mais um evento com o pessoal do agro aí por 2 dias. Interessante. Né? O pessoal soube que nós estávamos para cá, falou, vamos se encontrar, por lá. Assim, bateu nessa semana também, existe um grande evento na área da genética do agro, em Campo Grande nessa semana. Então, começa amanhã, vai até sábado, e nós temos grandes clientes e grandes parceiros na área de genética bovina também, que hoje são clientes e parceiros da Livix, que já nos convidaram mesmo para participar do evento. Então, quase... Isso também traz um pouquinho lá do início da história da Livix, em que os nossos clientes nos levavam aos nossos futuros clientes. Isso sempre foi um efeito em rede, mais ou menos, que a gente tem visto também nesse processo de nacionalização da empresa. Mas isso é muito bom, quer dizer que seu cliente acredita no seu produto. Sim. Então, assim, a principal característica nossa, e isso a gente mapeou mesmo na empresa, os nossos clientes vêm a partir de uma confirmação dos nossos atuais clientes. Os nossos clientes que sempre foram a nossa maior força até de publicidade da nossa própria empresa vinha dos nossos próprios clientes. E algo que eu estou muito interessado, e porque também vem com a cultura da empresa e com aquilo que a nossa empresa acredita mesmo para o país, eu quero conhecer o Centro Tecnológico. O Parque Tecnológico, né? Vamos fazer quero conhecer o Parque essa Tecnológico ligação mesmo. aí, até porque a gente está vivendo um momento decisivo, tanto para a América Latina, para Campo Grande, para o Brasil todo, né? De várias... como vocês mesmos falaram, aqui a gente tem uma mão de obra muito capacitada, eles só precisam de um empurrãozinho, né? Ou de um apoio do sistema público e privado também.
Bom, eu queria agradecer vocês dois por terem vindo aqui, ter separado aí um tempinho da agenda de vocês. Eu acho que conversar um pouco, conhecer mais sobre a empresa é importantíssimo, sabe? Ainda mais uma empresa que tem um renome, tem solidez, isso é importante frisar, principalmente de experiências de outras áreas. A gente tem um arcabouço aí de conhecimento de vocês dois gigantesco, é incontestável isso. Mas eu queria que antes de encerrar, perguntar para você, Brunão, se eu tive interesse em um produto da Livix, onde que eu encontro? Onde que eu posso entrar em contato com vocês? Nossas redes sociais, né? Ou pensar no Instagram, LinkedIn e Facebook, ou simplesmente meulivix.com.br. Você vai estar no nosso site, ele já é meu, como se fosse de posse, é teu, é meulivix, né? meulivix.com.br, associação comercial. A gente vai estar fazendo nossas campanhas de divulgação também por aqui, ter nosso contato, alguém você vai achar do nosso contato. Vamos deixar aí na descrição também. Na descrição também ali, tem o nosso telefone, e é que eu falei. Talvez o teu primeiro contato seja comigo. Sou o responsável pelo comercial do Brasil todo ainda, por enquanto, né? Daqui um dia mais Uruguai, Argentina, Paraguai, né? E a gente vai repassando para a nossa equipe, alguém mais próximo vai te dar um suporte, vai ter sempre o meu contato por aí. A gente agradece a oportunidade de estar aqui, né? Vamos ver se a gente consegue estar mais presente aqui mais vezes, é o nosso objetivo, né? É construir território, é estar presente, eu digo assim, é estar aqui, né? É viver aqui, é gerar mão de obra aqui, gerar recursos para cá, desenvolver a região também ajuda. Eu digo que é um ganha-ganha, todo mundo desenvolve junto, é muito mais benéfico para ambos os lados, né? E o que a gente puder colaborar com vocês, e estamos prontos para isso. A revista MS, ela agradece muito de trazer players. Eu acho que é importante falar para vocês, quando a gente escolhe os entrevistados aqui, a gente pensa como a gente pode agregar não só na questão de apresentação da empresa, mas também discutir algo tão atual. Então, ter esse espaço aqui para vocês é maravilhoso para a gente, porque a gente está discutindo algo que, por exemplo, eu tinha uma breve noção, mas o Brasil ele é de ponta, né, na tecnologia. Sim. Nossa, assim, a maior certeza que eu tenho, como eu disse, o que é minha carreira acadêmica e tantas viagens para o exterior, para congresso, falar sobre tecnologia, agora eu vou lá e falo do que a gente faz no Brasil. Claro, existe um momento de aprendizagem, mas principalmente é aquilo que nós estamos fazendo. Nós temos que projetar internacionalmente tudo o que nós estamos fazendo no nosso país. Também quero deixar o principal contato comigo. A minha principal rede social hoje é o LinkedIn. Então, perfeito. Rodrigo Barbosa e Silva. Pode mandar uma mensagem direto para mim por lá também. Se você tem, eu acho, de novo, o que é IA em pagamento? Vamos conversar melhor, vou te mostrar. Eu publico muito lá também, falando muito sobre IA hoje no LinkedIn. E a partir dali a gente começa acho que uma grande história, uma grande parceria, que nós não queremos que a relação acabe na primeira transação, porque é isso que muitas vezes acontece. Você recebe com todo o incentivo, olha, eu quero um cartão, passa primeiro, pronto, começou a ficar automático tudo aquilo, você nem lembra mais. Nós queremos estar juntos mesmo das empresas, dos nossos parceiros de negócios, e aí esse é o nosso grande propósito. Então, também vou deixar o meu link da minha principal rede social, e fico sempre à disposição para a gente conversar qualquer assunto. Olha, é desenvolver o Brasil, é desenvolver tecnologia, é inteligência artificial, é pagamentos, procura que nós estaremos juntos. Perfeito. Então, muito obrigado novamente, foi um prazer ter vocês aqui. Obrigado.